Fala pessoal, sou eu aqui de novo. Eu trouxe uma obra polêmica dessa vez para falar e possa ser que algumas de vocês não concordem com a minha opinião sobre a obra Lilith. Eu vou falar um pouquinho dela, eu vou dar alguns spoilers, tá? Spoilers de capítulos bem avançados, inclusive, até dos últimos capítulos. E eu acredito que a maioria, ou 100% de vocês, já leram Lilith. Quando eu li Lilith, essa obra ela não estava completa. Hoje ela encontra-se concluída, ela é de 2017. Por volta do final ali de 2022, 2021 para 2022, estavam em lançamento ainda os últimos capítulos. Na época teve muita polêmica, porque é uma obra de trisal. Já estou adiantando para vocês aqui um colorido de trisal. E muita gente era a favor da professora e a outra metade da diretora. Então, sem mais delongas, se inscreve no canal, ajuda bastante. Curte se você gostar do nosso conteúdo, do vídeo, e comenta. Caso você tenha dúvida, eu deixo aí nos comentários a sua opinião, né, que possa ser contrária à minha. Então vamos lá. Lilith, né, uma obra de 2017, como podem ver, concluída. Aqui na tag, tá, já possui aquela BDSM. E isso na época para mim foi novidade, eu não entendia, não sabia o que significava, né, o BDSM. Depois eu faço um vídeo explicando sobre. Colorido, que é como eu expliquei pra vocês, é de trisal, tá? O gênero drama possui muito drama, muito drama. Muito forçado, do meu ponto de vista. Psicológico. Ele botou aqui psicológico, eu acho que pra não colocar tóxico, né? Porque essa obra é 100% tóxica. E ela tem um romance em meio a tudo isso aqui. Existe um romance no meio psicológico, nesse drama, nesse BDSM, nesse trisal. Então vamos lá. A obra ela possui 95 capítulos, tá? Aqui ela entrou em hiato, mas vocês já vão ler ela completamente finalizada, o que é muito bom para vocês. Eu vou aqui ler para vocês o resumo que consta. Deixa eu ver aqui. Que diz o seguinte: a professora de coreano da escola preparatória feminina Seunbaek, Hyun Ja-hee. Eu falo Ja-hee, tá? Vou falar Ja-hee que é mais fácil. É submissa a Ju Hye-rin. Ela gosta de brincar com sua amiga de infância, Seoha. Eu chamo Seoha, não sei nem como é que se fala. E com a diretora-chefe, Hye-rin. Esta é uma história de mulheres que têm um desejo por submissão e dominação. Vocês entenderam? Eu vou ler de novo porque nem eu entendi o que eu li. A professora de coreano da escola preparatória feminina Seunbaek, é o nome do colégio. Aí, vírgula. Jae é submissa a Ju Hye-rin. Ela gosta de brincar com sua amiga de infância, Seoha, e com a diretora-chefe, Hye-rin. Esta é uma história de mulheres que têm um desejo por submissão e dominação. Daí você já tira o quão escrota é esse resumo. Aqui são as protagonistas, certo? A do meio é a Jae, que é a submissa, tá? A do lado direito aqui da minha tela é a Hye-rin. E essa é a professora estudante Seoha. Esse resumo aqui está completamente torto, terrível. Isso aqui não é nenhum resumo. Uma explicação pífia. Eu vou começar a falar um pouco da Jae, né? Que em muitos capítulos você vai ver a professora chamando ela de Uni. Então, no meu ponto de vista, tá? Ela é a submissa. Ela que gosta
desses jogos, né? Ela é a passiva, digamos assim. Então vamos lá. O que falar dela? Ela é professora e ela tem um relacionamento com a diretora. Deixa eu botar aqui. A Jaê é professora e ela tem um relacionamento com a diretora do colégio. A dona da porra toda, aqui tem grana, aqui tem dinheiro, podre de rica. E no resumo, aqui mostra que ela gosta de brincar com a professora Seorra. Só que não é bem como consta no resumo. É porque envolve a parte do drama. Então, a professora... Deixa eu fechar isso aqui. A professora, né, que é a Jaê, ela é problemática em vários sentidos. Ela tem um passado muito triste. Ela tem um drama, né, na família dela, que ela acha que ela não merece nada, que ela é um lixo, que ela não presta pra nada, que ninguém se importou com ela, que ela simplesmente foi jogada pelo destino e ela nunca foi digna de receber nada de bom e de legal das outras pessoas, das demais pessoas. Então ela mesma se vê muito inferior. Então, o que é que ocorre, né, com o passar dos capítulos, com o passar da obra? Que ela aceita tudo de todo mundo. Como se ela não tivesse personalidade. No meu ponto de vista, ela não tem personalidade. Essa personagem, ela não tem personalidade. Então, ela descobriu uma forma de aproveitar esse complexo de inferioridade que ela tem com ela mesma e descontar no ato sexual. Então, quanto mais humilha ela, quanto mais despreza, tortura, faz coisas ilógicas com ela, para ela sente prazer com essa humilhação. É onde entra aquela tag do BDSM, né? Então, o que mostra nessa obra foi essa junção. Tipo, eu vou pegar meu drama aqui, que eu tive uma infância de merda, e vou descontar nos meus prazeres, né? Eu sinto prazer nisso. Então, ela se submete a humilhações. Essa obra, ela é completamente bizarra, porque os atos sexuais que fazem contra a Jaê, né, é humilhante em vários aspectos que eu acredito, no meu ponto de vista, não sei se de fato é uma verdade, é só o que eu creio, que o sexo que fazem com ela, né, os jogos de BDSM que fazem com ela, eu acredito que nem possa existir na vida real. Então, assim, o escritor que escreveu isso daí, ele estava de mãos dadas com o capeta. Porque, pra vocês terem noção, tem um capítulo, um dos, que é introduzido na vagina da Jaê um estojo colegial. Então, assim, é uma coisa bizarra que fazem com essa personagem, que ela aceita esses tipos de coisa. Então, ela tem um relacionamento com a diretora, né, a maravilhosa Heirin, que ela é o cão puro. Como assim o cão puro? Ela também tem uma historiazinha que não é abordada, deixou em branco, foi um dos déficits do escritor, porque ele não pontuou essa personagem, ele não trabalhou bem a história dela. Então ela aparece nas obras como a dominadora de Jaê. Então, assim, ela tem um relacionamento, né? Só que a Jaê não quer nada sério, oficial com ela, porque ela é podre de rica. Então, a Jaê, na cabeça dela, acha que não é digna de ter algo com ela, muito foda. A diretora, a dona da porra toda. E que leva a Jaê, né, pro cúmulo das humilhações. Então, ela cria-se uma obsessão. Ela fica obsessiva, possessiva em cima da Jaê, como se a Jaê fosse uma propriedade exclusiva dela. Então, toda a humilhação, em maior parte do tempo, é feita pela diretora. Que quando a personagem da professora, a Seorra, que arrastou aí milhares de meninas, foram fã dela, se apaixonaram por essa personagem, ela é fofa, ela não conhece o BDSM, ela não sabe esse mundo, ela simplesmente é apaixonada pela Jaê, problemática, e ela descobre o mundo que a Jaê gosta, os prazeres da Jaê, e ela tenta se incluir
para satisfazer as vontades de Jaê. Então assim, você gosta disso? Eu vou estudar, vou aprender e vou tratar você dessa forma, como um lixo. Então assim, ela é uma pessoa que entrou dentro de um relacionamento mal acabado entre a Jaê e a diretora, na intenção de salvar. Então ela gosta genuinamente da Jaê. Ela não é tóxica, ela não faz jogos possessivos de manipulação com a Jaê. A única coisa que ela quer é agradar a Jaê. A única coisa que ela quer é ter um relacionamento sério com a Jaê. Só que a Jaê, ela é presa à diretora emocionalmente. Ela não consegue se libertar, ela não consegue se livrar. Então, a obra se passa nesse trisal. Já adianto para vocês que há traição, há envolvimentos da Jaê transando com a diretora, transando com a professora, que na época foi muito bizarro, que muita gente era contra, muita gente criticava por ela ficar com as duas ao mesmo tempo. Eu lembro que na época o pessoal que estava acompanhando, né, fazendo a leitura, ficou muito dividido entre a diretora e entre a professora, né? E boa parte odiava a Jaê. Então, o que é que acontece? Esse personagem da professora, ele é muito ingênuo, né? Muito ingênuo. E ele foi pouco trabalhado. Pouquíssimo, porque conta uma história superficial que as duas... É como se fosse uma história de Citrus. Um pouco diferente, né? A família da professora Seorra adotou a Jaê, né? E elas cresceram juntas. E em meio à vida dramática da Jaê, a Jaê cresceu com muitos complexos. E a Seorra não, cresceu com uma mente saudável, né? Bonita, atleta, estudiosa, esforçada, decidida. Então, assim, é aquele conselho que a gente dá para as amigas. Nunca entre na vida de uma pessoa que ainda não superou o seu ex-namorado, sua ex-namorada. Nunca, porque a chance de você se dar mal é muito grande. Então, ela não sabia que a Jaê era uma sadomasoquista. Ela não sabia que a Jaê tinha fetiches muito pesados. De humilhação. Então ela vai com o coração puro dela, com a ingenuidade pura dela, sem ter experiências nos relacionamentos, se envolver com uma mulher a qual, quando você vai lendo a obra, né, você vê que o escritor tentou incluir uma história aceitável para Jaê, né, uma sádica, porque ela é 100% sádica, masoquista, e ela gosta de coisas degradantes, que degrade a imagem dela, de coisas que a humilhem em níveis de proporção muito surreal. Então você não imagina que a professora ela vai ter esses tipos de comportamento para poder agradar sexualmente a sua amada. Então o escritor ele escreve a obra incluindo a professora. Então assim, você vai lendo, vai vendo a arte, até a fisionomia, né, da professora muda para uma coisa mal, uma coisa cruel. Então, quando você pula para a parte da diretora, para você enxergar, não tem informação nenhuma sobre o passado, não há um crescimento de personagem, uma evolução, não evolui. É uma coisa muito superficial, dentro de um capítulo, um trechozinho é abordado o passado dela, como que ela ficou rica, como que ela assumiu a direção da escola. Não existe essa explicação. Então, o que você tem sobre a diretora, maravilhosa, linda e perfeita, né? É somente os capítulos que ela aparece são de lembranças, digamos assim, do passado dela com a Jaê, das coisas sádicas e masoquistas que elas faziam juntas, né? Da vulgaridade, da degradação da imagem, da humilhação, do jogo de BDSM, submissão, dominação. E alguns capítulos, poucos, explica para amenizar, porque acaba se tornando muito um manhwa pornográfico, muito intencional, voltado para o lado masculino. Mas aí eu acredito que a minha opinião acaba dando a entender que eu sou preconceituosa, porque existem mulheres com esse fetiche, né? Existem casais que gostam dessas abordagens e eu não sou contra.
mas eu achei que a obra possa ser porque não é algo que eu estou acostumada a ler, mas que foi muito pesado, né? As coisas que são feitas entre elas. Eu acho tão surreal que eu não sei nem se seria humanamente possível fazer aquelas coisas, mas como existe tudo nesse mundo, então eu acho que a obra, esse manhwa, Lilith, é muito fraco. Ele poderia ter trabalhado uma abordagem, uma explicação mais a fundo sobre o que é sadomasoquismo, sobre o sadismo, sobre o fetiche da Jae, não vinculado, no meu ponto de vista, o trauma, as coisas da Jae, né, traumáticas da sua infância, o prazer sexual. Eu achei que ele vinculou isso, assim, a Jae teve uma infância de merda, viveu numa casa que era órfã e pegou tudo aquilo que ela estava sozinha, a sua complexo de inferioridade, e jogou tudo no prazer do masoquismo. Então, assim, eu não sei se acontece muito isso. As pessoas que gostam que tem esse tipo de fetiche, sofreram na infância, tem algum trauma. Ou se apenas gostam por gostar. Então, assim, pareceu que toda pessoa que é sadomasoquista, que é sádico, que gosta desse tipo de sexo, né, do BDSM, são problemáticas. E eu acredito que não sejam. Eu acho que cada pessoa tem um fetiche, tem um gosto. Então, Lilith é uma obra muito sexual. Tipo, um capítulo tá contando a história da professora que tá tentando conquistar a sua irmã mais velha, adotiva, né, a Uni, e é como se a Jae fosse estragar a Surra, fosse pegar ela ali, não, vou foder o seu psicológico porque eu já sou fodida emocionalmente e eu sou dependente da diretora. Então, para tentar amenizar e os personagens não ficar sendo odiado, no meu ponto de vista, ele botou na obra o passado da diretora com a Jae apenas sexual. Uma briguinha ali, mas tudo em sexo, tudo em sexo. Então, um capítulo era sexo com a diretora e o outro era ele tentando evoluir o relacionamento, a paixão, tentando extrair que a Jae se apaixonasse pela menina ingênua, rica, que estava ali para fazer tudo por você. Sem contar que o final eu achei uma bosta, completa bosta, pegou pautas. Isso eu tô resumindo, tá? Porque a obra é muito grande, ela aborda muitas mais coisas. Mas me deixou em aberto, porque não teve evolução dos personagens, não tem evolução nenhuma da diretora. E eu gostaria de saber como que é o passado dela, porque eu gostava dessa personagem. Mas quando chega num capítulo mais à frente, que ela é tão obsessiva pela Jae, que ela comete um crime, que é uma tentativa de estupro, ela dopa a Jae, ela pega a Jae, leva para um motel e no final, né, você espera que ela seja penalizada por aquilo. Não, ela simplesmente tem um final feliz na obra. Eu acho que o escritor gostava muito dessa personagem, mas ela fazia tanta escrotice com a Jae que ele não viu essa personagem tendo um final feliz com a Jae. Então ele joga a Jae para ter um final feliz com a professora, que era o que a maioria das pessoas queria, inclusive eu, né, que chega um momento que eu fiquei odiando a diretora, porque eu tomei as dores da professora, da senhora, levou muito chifre, no meu ponto de vista ela tomou muito chifre e tomou para poder agradar a professora, para não perder a professora, enfim, tudo muito manipulação emocional, uma dependência horrorosa. Então, acho que ficou inacabado e, no meu ponto de vista, ela tinha que ser presa por esse estupro. A Jae tinha que terminar só e numa ala psiquiatra ou no psicólogo se tratando. E a única que foi vítima, e que foi aquelas adolescentes, aquela que tá saindo da puberdade aí, não, minha primeira paixão, eu vou fazer de tudo pra ficar com essa pessoa, porque é o amor da minha vida, eu não respiro sem você. Pronto, ela tinha que ficar só, conhecer uma pessoa, botar um outro personagem que fosse saudável, que tivesse uma relação saudável. Então, assim, eu achei muito vago, fraco, e não focou nas explicações do fetiche, e só focou mesmo em ficar mostrando cada capítulo uma putariazinha, eu acho que pra vender na época. Então, assim, pra mim, Lilith é superestimado demais.
É uma obra que eu li assim, e que se você for ler, você vai tendo raiva. Se você não conhece e você não tem estômago, não leia, porque realmente é muito pesado. É muito pesado de modo geral, né? E eu acho que o escritor também quis trazer muito esse pro meio do Yuri. A BDSM, aquela jogada, porque na época, né, 2017, 18, 2020, entre as meninas que estavam lendo Yuri, que estavam acompanhando o manhwa, era tipo uma modinha. Aí o pessoal enlouqueceu, virou febre na época. Mas eu, se fosse dar uma nota para Lilith, eu daria 5, de 0 a 10, 5, né? Que eu achei fraco. Então, para mim, Lilith é superestimado. Acho uma obra fraca e que não trabalha muito bem os personagens e as histórias dos personagens.